Pois bem, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com os irmãos. É uma alegria sempre a gente poder estar compartilhando, né, conhecimento, né, e aprendendo junto com os irmãos as lições da palavra de Deus. E estamos na lição de número 2, criação de Eva, a primeira mulher. O texto áudio está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. A leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis capítulo 2, do versículo de número 18 ao versículo de número 25. Queridos irmãos, nessa lição já vamos aprender que no reino e no propósito da criação, tanto o homem e a mulher são imprescindíveis, são importantes, né? A mulher completa o homem. É interessante que quando você vai para o original, nós ouvimos usar por muito tempo, né, o termo que dá costela e tal, mas não vamos entrar, porque na verdade aqui ele fala osso do meu osso. E lá no original, na verdade, Deus cria a mulher daquele osso duro, da medula. Então é brincadeira, tá, irmãos? Não é brincadeira, não. É por isso que é do osso duro de roer mesmo. Mas Deus cria a mulher do osso duro. Então é osso do meu osso, né? Carne da minha carne. E Deus forma a mulher, não que Deus pensou naquilo depois, que é alguém que pensa que Deus olhou e viu que o Adão estava solitário, sozinho, tadinho, depressivo e tal, e agora Deus toma a decisão. Não. Quando Deus cria, Deus já tinha em mente criar Eva. Porque se Deus não tivesse em mente criar Eva, jamais Deus criaria o homem para adorá-lo. Porque seria uma criação sem potencial para procriação. E Deus já cria o homem Adão, com esse potencial para procriação. Cria um homem, Adão. E os anjos Deus cria na sua totalidade, todos de uma vez só, né? E o Adão Deus cria só ele. Os animais Deus cria tudo, né? Os anjos são todos na totalidade, todos. Não aumentou, depois que o Lucifer dividiu, não, Deus não fez mais. O que foi, foi, o que ficou, ficou. E Adão Deus cria sozinho, e depois Deus toma essa decisão, que alguém pensa, é uma decisão que Deus toma depois. Não, no coração de Deus eu creio que já estava Eva. Sim, isso aí é uma revelação. Na realidade, há uma analogia, nós podemos falar assim. O que Paulo vai dizer, eu não me lembro a carta onde está, mas Paulo diz assim, que a igreja era um mistério, né? A salvação dos gentios, a formação da igreja era um mistério oculto nos séculos e que foi dado a revelar a ele, no caso. Então, quando Deus cria o homem, ou cria completo. Essa é a parte interessante, que Deus, quando forma o homem, já forma o homem e a mulher junto. Só que estava oculta, era um mistério a ser revelado. De forma espiritual, é uma revelação da igreja. A mulher é uma revelação da igreja. Por isso que nós somos a noiva de Cristo. Então nós vamos perceber aqui que a criação da mulher, nesse primeiro tópico, já faz parte, porque quando Deus faz, ele faz por completo, não é pego de surpresa. Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que haveria tentação, e eu não me incomodo com isso, porque lá na eternidade Deus vai explicar o porquê das coisas. Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que tem muita gente que não gosta, mas ele existe, então tem que ser usado, que é Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para nós. Sim. E as não reveladas são para a eternidade, são para Deus. É porque Deus cria, quando Deus cria, o que é uma criação? Né? É diferente você criar um objeto, não é da mesma matéria sua. Né? Você formou esse microfone. Então é diferente de eu ter um filho, porque daí eu gero. Gerar é quando sai de você.
né? Da mesma essência, da mesma matéria. Então, um filho gerado é característica do pai. Nós somos o quê? Criados. Nós não fomos gerados. Jesus é gerado, é da mesma matéria. Então, nós fomos criados. Então, como criatura, nós devemos ao Criador a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa obediência. Então, quando Deus faz as coisas, ele tem um propósito, ainda que eu não entenda. É como eu tirar esse microfone daqui e botar para lá, o microfone não vai saber por que eu transferi ele de um lado para o outro. Mas ele, como criatura, não tem que questionar a mim. Romanos 9 vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre essa posição. Então, quando Deus cria a Eva, e é interessante notar que hoje já existe um estudo científico, e se você puder ler, saiu em 1987 uma cientista chamada Rebecca, deixa eu ver aqui que eu já passo para você, Rebecca Ken. Ela é uma americana que nasceu em 1951, né, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, e ela publicou algo muito interessante em 1987 que se chama DNA mitocondrial. Aí os irmãos ficam pensando assim, que trem é esse? Isso é um DNA que é passado somente das nossas mães. Não passa, os pais não passam para os filhos, não passam para a frente, só a mulher. E essa mulher fez um estudo em que comprova que todos os seres humanos, isso é cientificamente comprovado, todos os seres humanos vieram de uma única mulher há 6.000 anos atrás. Isso é uma publicação científica. Isso não é uma coisa... Mas vem comprovar o que a Bíblia diz. Por isso é interessante estudar, porque você não precisa falar do que você acha. Vai falar com alguém e diz, comprovado cientificamente. Você vai lá no estudo, lá, né? A Rebeca, ela, em 1987, ela publicou e foi aceito, porque todos os seres humanos, seja japonês, seja um camponês, seja um alemão, ou seja da Tailândia, um africano, todos eles têm o mesmo DNA mitocondrial, eles chamam a Eva mitocondrial. Então, é lindo, a Bíblia é tremenda porque ela vai trazer e ela vai escrever sem um papel científico, mas eles vão começar a estudar e vai comprovar. Então, é um plano de Deus, né, que o ser humano venha a existir completo, né? Então, nós vamos para o segundo ponto, que vai falar a primeira anestesia, a primeira cirurgia, se o irmão querer complementar aí, né? É interessante. A criação da mulher, irmãos, Deus, então eu só vou ratificar o que o presidente irmão Sérgio propõe, que é o que eu creio também, e lembrando aos irmãos que a nossa intenção aqui, eu até gosto quando algum irmão fica meio nervoso aí no comentário, ou nos manda um zap nervoso, porque a nossa intenção é te fazer pensar. No original não vai achar costela. Não tem. Peraí, já vamos olhar aqui. Não, vamos olhar aqui. Ó. O original é capítulo 2, versículo 26. Vai dizer, no hebraico é tsal e ra, que quer dizer lado, costela, viga, serra, câmara, viga, tábua, prancha, folha, lado. Isso tudo é a mesma palavra, né? Os irmãos não se escandalizam, mas essa palavra, quando é traduzida do hebraico, porque o Antigo Testamento é traduzido do hebraico e no Novo Testamento é do grego, né? Então ela vai falar osso, né? Ali é ossos dos meus ossos. E aí é interessante porque isso, a genética hoje, se for para fazer um clone ou se for para fazer, no caso, um órgão, no caso tem que ter a medula, né? E a costela, ela tem a parte melhor para fazer um implante, para fazer uma nova, um novo embrião, quer dizer, um novo clone, né? Eles fizeram uma época aí a ovelha Dolly, né? Depois de tantas tentativas, eles conseguiram fazer a ovelha, né? Não criaram a vida, eles simplesmente reproduziram aquilo que já existe. Mas é diferente que Deus faz, né? Do jeito que quer. Mas nós olhamos aqui, a primeira... A Bíblia vai dizer que Deus faz o Adão dormir, dá uma anestesia geral no homem, faz ali a extração daquele osso, né? Preenche com carne, fazendo uma cirurgia plástica para não deixar nenhuma marquinha. E aí tem gente que ainda pensa assim, mas então o homem tem uma costela a menos. Pensa comigo, se você pegar um cachorrinho e cortar a cola do cachorrinho,
quando ele tiver fazer filhotinho, os filhotinhos vão nascer sem... Sem cola? Não, né? Se você perder um dedo, ou a sua esposa perder um dedo, quando ela for ter filho, o filho vai nascer sem dedo? Não. Então, não te preocupa que o homem tem a costela, aquela Por costela isso só não foi vai tirada achar, de não, Adão. Só foi tirada de Adão. Então, irmãos, aí tem a primeira anestesia, primeira cirurgia, e o mais interessante aqui é a primeira engenharia genética, coincidindo aqui com o estudo de Da Rebecca Rebecca Ken, né? Então, os irmãos, procurem estudar, que aí nós vamos entender que todos viemos de uma só mulher, né? E é interessante, irmãos, que o Isso homem... é o preto, é o branco, é o amarelo, é o azul, Não, é o verde. é tudo mitocondrial. É aquela questão que nós falamos na primeira lição, que Adão e Eva tinham todas as características para reproduzir todos os tipos de marrons. Então não existe negro e nem branco. Existem tons de marrons. E tem um estudo, se você querer também, tem um estudo que fala sobre isso, tem em português e tem em inglês, que vai falar só sobre a explicação genética, tem as letrinhas lá que combinada vai dando as tonalidades das cores. E aí a pessoa fica assim, mas Caim foi a maldição e se transformou outra cor. Não tem nada a ver. Então, irmãos, aí nós vamos ver a primeira engenharia genética, né? O próprio Deus, né, trabalhando, cria a Eva, e na realidade Eva só é revelada a Adão no momento em que Deus vê que era o momento exato para essa revelação. E nós vamos agora para o terceiro tópico, né? A missão da mulher. E é interessante, mas nós estamos vivendo um período aí como é que eu vou dizer para os irmãos? Do feminismo, né? É o empoderamento da mulher. Né? O empoderamento da mulher. Lembrando que Deus não colocou a mulher num papel inferior. Mas Deus colocou a mulher com uma missão extraordinária. Primeira missão que Deus dá para a mulher é a missão de esposa, né? Que é diferente de ser mulher. Esposa é aquela que é a companheira. Sim. É aquela que é aquela guerreira junto, é aquela ajudadora, é aquela que eu sempre digo que quem primeiro compra os nossos sonhos e acredita é a nossa esposa. Se a esposa não acreditar, irmão, já tá com a derrota quase por completo, porque a esposa não acreditou. E a esposa compra o sonho, ela compra junto, ela corre atrás. São missões que Deus deu à mulher. Primeira missão de esposa, missão de ser mãe, né? É interessante que, por causa do empoderamento feminino, a mulher até quer ter filho mais velho, mas ela depende de uma outra mulher que vai ser a babá do menino que ela vai gerar. Então, de todo jeito, ela quer ter poder, mas ela depende de uma outra mulher que seja, quem sabe, a subalterna. Então, o empoderamento feminino, no meu ponto de vista, acaba se contrapondo. Porque a mulher quer ser poderosa em certo ponto, mas eu vou ter filho aos 40, o exemplo, a mulher que diz, né? Mas ela vai depender de uma mulher para ser babá, para ela continuar trabalhando. Ela nunca quer um homem babá. Interessante isso, né? Ninguém quer um homem babá. Fica ruim, né? Ninguém quer um homem assim, um empregado para limpar a casa, até um mordomo se aceita, mas um homem que lava, passa, cozinha. Minha mulher gosta. Né? Não, todas gostam, mas elas gostam porque a ser o gente, o marido. marido, faz. Mas se você contratar um homem para ficar dentro de casa com essa missão... Não, é perigoso, aí, é perigoso. Por mais que tenha uns viradinhos aí, não vai dar certo. Então, Deus dá essa missão à mulher. Missão de ser esposa, missão de ser mãe. Acho muito importante, irmãos, algo importantíssimo, quando Deus fala com Manoá, o pai de Sansão, nós não sabemos o nome da mãe de Sansão, nós sabemos o nome do pai, que é Manoá. E Deus fala algo muito importante. Manoá pergunta, mas quem é você? Primeira resposta que ele tem, por que perguntas o meu nome? Se é maravilhoso. Então, nós já vamos saber que maravilhoso é só Jesus, que apresenta depois o profeta Isaías falando. E ele pergunta, e o que há de ser feito do menino? Não fica preocupado. Eu já falei com a sua esposa, com a sua mulher, como ela deve criar o menino. Então, você vai continuar na lavoura, vai lutando, vai trabalhando e ela vai criar o menino.
Então você vai notar que Deus... E isso não impediu também, irmãos, de termos mulheres como Débora, né? Que foi juíza, uma mulher à frente do tempo, de seu tempo, né? Então nós vamos entender que não impede tantas outras mulheres, como Joquebede, que protege filhos, que protegeu. Não impede que a mulher exerça a função como a rainha Esté, mas que ela reconheceu. Se morrer eu, morremos todos. Vamos jejuar. Se o rei estender o cetro, ela podia, não, eu sou a rainha. Não, ela entendia que dependia ali de um aval do rei. E quando ela entra, o rei, ela acha graça aos olhos do rei, mas não impediu. E a primeira esposa, vamos por assim dizer, que era Vasti ou Vasti, como queira, não quis se apresentar apenas por vaidade, ou porque o rei tinha bebido demais, não me interessa o porquê. Ela não se apresenta, ela perde logo o trono. Esté que se torna uma mulher submissa, aquela que o rei precisava, salva toda uma nação de morrer. Então, a mulher, no seu devido lugar, ela tem um papel importantíssimo. Lembrando, irmãos, que não estamos aqui sendo machista, nem dizendo que a mulher não pode trabalhar, porque tanto eu quanto o presbítero, irmão Sérgio, nossas esposas trabalham fora, trabalham com carteira assinada, eu louvo a Deus ainda porque trabalha fora, nos ajuda, mas a missão da mulher é essa. Deus deu uma missão para ela, o quê? De ser esposa, de ser mãe, de estar em casa, né? Do cuidado da casa. Salomão vai apontar que a mulher que cuida bem da casa não falta lã, no tempo do frio está todo mundo aquecido. Salomão vai falar que os tecidos estão sempre bem organizados, bem limpinhos, o marido chega, a casa está limpa, está tudo organizado. Então porque é o papel da mulher. Independente de você crer ou não, concordar ou não, Deus cria com essa missão. Mas Deus não impede jamais que a mulher exerça função no reino de Deus, mas função de acordo com aquilo que é a mulher. Ah, mas a minha pastora foi chamada como a Raquel. Ela é criadora de ovelhas? Não sabia. Criar ovelha ela pode à vontade. Não tem problema. Ela era criadora de ovelhas. Ela estava cuidando das ovelhas do pai. Se for nesse ponto de vista, a esposa de Moisés também era pastora. Porque quando Moisés entra em luta para defender as filhas de Jetro, elas estavam o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Alguém veio ali, não quis deixar tirar água, Moisés já era meio brabinho mesmo, resolve o problema. Então, irmãos, nós temos que entender que são papéis diferentes. Né? E a mulher de Moisés é ela que faz a circuncisão do filho. Moisés não circuncida o filho. É interessante isso aí. Né? Então, quando nós estamos tratando aqui da mulher, é um assunto que se torna um pouco difícil porque nós, vamos olhar um modelo, vamos supor, antes da Revolução Industrial, as mulheres elas trabalhavam em casa, elas não trabalhavam fora, né? Então, com esse advento da modernidade, né, nós vamos ver com a Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai acontecer. Isso fez necessário também, né, presidente Monserrat, devido à quantidade de homens que morreram e as mulheres tiveram que assumir a função para trabalhar. Mas criou-se um grande problema, porque você perceba, né, você que é mulher, ou nós percebemos, essa vida moderna, ou o capitalismo, força, no caso, o ser humano a viver um padrão de vida, às vezes, que não é o mais simples, e para manter isso tem que ter dinheiro, e para ter dinheiro tem que trabalhar. E o homem só, às vezes, não consegue manter uma casa. E aí não tem casa própria, tem que pagar aluguel, e aí tem mais isso, mais aquilo. Mas perceba que a mulher, como geradora, ela que tem o privilégio de gerar vida, né? De dar à luz e amamentar e ter um laço mais forte com os filhos, ela tem a oportunidade de educar, ficar mais tempo. Mas, com o problema da modernidade, hoje nós já estamos na pós-modernidade, como diz o sueco Bauman, nós já estamos no mundo líquido, né? Onde as pessoas mudam rapidamente, elas são insatisfeitas, querem tudo para ontem, né?
ou para amanhã, sei lá como é que a gente vai dizer isso. Então nós vamos perceber que a mulher ela tem que botar o filho para ser educado, não por ela. Hoje nós vemos aí crianças com 2 anos na creche. 1 ano e pouco na E creche. agora é até lei, né? No Então, Brasil, quem se cria, for agora olhar, imagina, quem cria e quem passa o maior tempo com as crianças não são os genitores, não são os pais, não é a mãe. A mãe larga a criança para ir trabalhar e fica sendo educado por pessoas que às vezes são a avessa até a própria fé da pessoa. Às vezes a pessoa professa uma fé totalmente contrária daquela que ela gostaria e está cuidando e passando conhecimento para a criança na fase mais melhor. E essa era a questão, irmãos, lembrando bem que essa era a questão que Deus preocupava, ou a preocupação de Deus. Talvez eu, presbítero irmão Sérgio, nós temos uma certa diferença de idade, mas não tanto. O que que ocorre? Nós somos criados pela nossa mãe. Então, minha mãe percebia pelo batido do portão, ela sabia que alguma coisa já tinha acontecido. Pelo olhar, ela já sabia, é mentira. Não é verdade. Tá certo. Pelo olhar. E algumas arestas que surgiam no nosso caráter, talvez o presbítero Sérgio não, mas no meu surgiu algumas arestas, que quem percebeu foi minha mãe, e quem colocou no lugar foi a minha mãe. Era melhor, né? A mãe batia mais leve, né? Né? E O pai a era minha um- mãe batia e minha mãe não tinha dó, não. E aí era complicada a coisa. Mas foi a mãe que educou. Sim. Então a minha geração, a geração do presbítero irmão Sérgio, nós somos uma geração que respeitamos a mãe. Eu sou de um estado um pouco diferente, que lá nós ainda temos que tomar bênção, né? Vou fazer 40 anos e se eu ligar para minha mãe e não tomar bênção, Ela dá a Foi- benção. ela pergunta, e aí? Quando ela fala e aí, eu já sei o que que é o e aí. É. O e aí quer dizer, não me tomou bênção, né? Então a gente foi criado assim. Foi criado com aquele respeito. O pai tinha direito ao maior pedaço, ao melhor. A gente tinha todo aquele... É claro, irmãos, que havia alguns exageros, mas eu vejo que esses exageros só traziam benefícios. A gente aprendia a tratar bem as pessoas mais velhas, porque a mãe, se percebesse que você falasse alterado com um idoso, você já era repreendido de maneira imediata. Ele é mais velho, ele pode estar errado, mas você vai ficar... Minha mãe falava, ele pode estar errado, mas você vai ficar calado. Você vai ficar calado. Não, ele está errado, mas você fica calado do mesmo jeito. Nós conversa lá em casa, mas você fica calado. Por que que a minha geração respeitava o professor? Porque minha mãe dizia, lá na sala de aula, a professora é como mãe. Não responde, porque se eu souber, então, irmão, não tinha, a gente tinha que funcionar. Então, a mãe organizava. Você vai almoçar agora, você vai ter horário para tomar café, você vai fazer tal coisa. Então, a gente pensa que são coisas mínimas, mas que fizeram toda a diferença para essa geração de hoje. E a geração de hoje, que está sendo criada pelas empregadas, pelas babás e pelas professoras da creche, é a geração que não respeita. É a geração que Paulo fala a Timóteo, que é uma geração que não respeitaria pai e mãe, seriam insubmissos, insubordinados, desobedientes. Paulo chega a dizer, né, de dura serviço, mas porque a mulher perdeu esse papel. Né? É uma consequência da modernidade. Então, a culpa não é da mulher em si, é essa mudança que está tendo na história. Eu acho até difícil, porque o ato de uma pessoa poder ficar em casa, uma esposa ficar em casa, não é uma coisa assim, menosprezo, é uma grande obra. Fazer, educar os filhos é uma obra de Deus. Cuidar de um lar é obra de Deus. Não, irmãos, É uma responsabilidade muito grande. Eu, às vezes, ajudo a minha esposa, né, a fazer algumas atividades dentro de casa, e não é fácil, não. Tem que ter muita força assim para trabalhar o dia todo, porque elas trabalham muito. Na realidade, a mulher não para em casa. Na realidade, irmãos, eu tiro pela minha esposa, né? A gente também procura ajudar,
Mas a esposa tem a jornada dupla, né? É Mesmo complicado. com a máquina de lavar, com tudo, mas ela precisa colocar roupa. Aí quando o marido é mais compreensivo, a gente já vê que já lavou, a gente vai lá estender. Irmãos, e pensa pra mim, né? Pra mim, isso é pensamento pessoal. Pensa num tipo de serviço chato, é o serviço da mulher. Se um Nunca copo acaba. durar 10 anos, ela lava aquele mesmo copo 10 anos. De vez em quando eu falo que de vez em quando tem que quebrar pra lavar um outro diferente. Porque, pelo amor de Deus, é o mesmo copo. É É a mesma porque, louça, é manter o mesmo lugar. na realidade, nunca para, porque as coisas sempre estão, né, sujando. É aquela coisa que nós falamos da entropia. Sempre vai se desorganizando. Você limpou um Não se vidro, organiza. daqui mais pouco tem pó. O pó já veio. Quer dizer, não tem como manter limpo. Sempre tem que estar limpando. E aí tem a questão da comida, tem a questão da roupa. Olha, é uma dificuldade. Eu penso bem assim, às vezes o homem ele deveria ter nesse tempo, participar, né? Participar mais das atividades, não é feio, né? Mas nós vamos olhar aqui que o papel da esposa é fundamental como orientadora, né? É tão bom. Eu sempre peço a opinião da minha esposa nesse sentido. O que tu achou? Falei errado, não devia ter feito isso. E elas têm uma percepção, né? A irmãzinha às vezes avança o sinal, né? Às vezes acontece uma irmãzinha avançar o sinal, apertar a mão um pouquinho mais forte, ficar uma conversa, né, meio esquisita. Então a nossa esposa ela tem um sétimo sentido, sexto sentido, nono sentido, sei lá quanto sentido a mais, mas elas percebem, diz, abre o olho, né, abre o olho. E realmente elas têm, e isso é bom demais. Então elas organizam a casa. A mulher sabe, ela edifica a casa, ela faz o dinheiro render, ela aproveita, né? O arroz de 2 dias faz um bolinho, quer dizer, um pão torra, quer dizer, é a mulher extraordinária, ela tem uma capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, Deus coloca papéis diferentes, né? A mulher não é mais do que o homem, nem o homem mais do que a mulher, mas a mulher hoje, ela está passando por uma situação onde ela se exige muito. Hoje as mulheres estão entrando em depressão, morrendo com problema de coração que não morriam com tanta facilidade, porque a pressão é muito grande, as exigências são muito grandes. Então nós temos que cuidar para que isso não venha a afetar até o casamento, porque se o homem ganha menos que a mulher, ele fica meio... E quando ela passa a ter uma renda até maior, com maior facilidade se separa. Porque ela não depende do homem, né? Ela consegue sobreviver muito bem sem o homem. O homem sem a mulher é difícil, mas a mulher sem o homem, ela sabe fazer tudo e muito mais. Então nós temos que cuidar do casamento justamente com isso e olhando aqui a importância que tem uma mulher, né? Nós vamos olhar no ministério de Jesus, as mulheres mantinham o ministério. Jesus tinha várias mulheres que andavam junto com ele no ministério. Paulo vai ter a Lídia, né? Que lá em Filipos vai abrir a porta da casa dela, vai manter financeiramente. Nós temos aí vários exemplos de mulheres, né? Que foram tremendas. Agora, você não vai ver uma liderança, nenhum apóstolo feminino, né? Não vai ter nenhum líder de igreja como mulher. Não é que não haja capacidade, é porque a ordenança ministerial vai estar lá. Marido de uma só mulher, não desmaia mulher de um só marido. Então, a figura de mulher como pastora, nós não temos, né? Há um tratamento que as pessoas, os membros, chamam a mulher do pastor de pastora. Eu, por exemplo, sou presbítero, então a minha mulher é presbítera, né? Não fecha. Mulher de dentista não é dentista, ao menos que ela faça uma faculdade. Mulher de médico não é médica, carpinteiro não é carpinteira. Então, mulher de pastor, no sentido, é a mulher do pastor, com toda a honra, com todo o carinho, né? Mas ela não pastoreia, ela auxilia. E isso não é depreciar e não é tornar menor, é simplesmente as coisas no seu devido lugar. E o homem não tem um ministério sozinho. Não tem. Não se vai em lugar nenhum. O homem que viaja sozinho, que só prega, nunca leva a mulher, isso é um grande problema. E todos que entraram por esse caminho, principalmente agora na modernidade ou na pós-modernidade, na atualidade, vamos usar a palavra para nós agora, na atualidade, todos grandes pregadores que ousaram sair sem as esposas por muito tempo,
boa parte, para vergonha nossa, estão divorciados e já se casaram de novo. E quem está o erro? É. Então, se a esposa não pode ir, eu sou meio cabreiro para isso. Eu procuro até viajar pouco, porque minha esposa, se ela não pode ir, então eu tenho que me ater agora ao que eu posso. Ela não pode ir, eu não posso. E nós vamos ver o ministério, ver a revelação do Messias, a criação é através de uma mulher. Você já pensou o privilégio, né? Mas é interessante ver através da mulher, mas Deus também fala com José. Sim. Não despreza ela. Não. Por isso que é um casal, né? Não é Casa com ela, honra ela porque é meu. E José também participou da educação do filho, né? Ele aprendeu a profissão do pai, ele foi ensinado na Sagrada Escritura através do próprio José. Quando Jesus fica lá na sinagoga, quando ele está falando, que eles percebem que Jesus não tinha voltado junto, José volta a procurar. Sim, claro. Né? Então nós vamos ver, irmãos, que os papéis, o diferencial vai estar é que cada coisa no seu devido lugar. É que infelizmente às vezes a gente percebe que a mulher casa às vezes com um homem que é mais parado e ela é obrigada a tomar a dianteira, né? Se ela não chamar atenção, a casa cai. E infelizmente é isso que eu digo, falta homem. Que a mulher às vezes tem que estar fazendo uma guerra pro camarada pintar uma parede, arrumar uma torneira, para limpar o quintal. Quer dizer, e nessa geração mais nova, pior ainda, tá aí o homem de 30 anos jogando videogame, né? Brincando aí, jogando futebol e não mantém as coisas. Então, se torna difícil. Mas tudo isso é para cumprimento da palavra de Deus. Mas nós, como servos do Senhor, devemos ter a hombridade de assumir a casa, de ser o sacerdote, aquele que ora, aquele que ensina, aquele que participa, e a mulher fazendo seu papel. Como diz, é um do lado do outro, né? O homem não é maior de jeito nenhum e a mulher também não é maior. Os dois andam juntos. É como um trilho de trem. O trilho precisa ter os dois para... Senão descarrila. Então a questão toda nessa vida que nós vemos hoje não dá para mudar, né? Feliz é o homem que pode manter uma casa sem a mulher trabalhar, né? Então é excelente, mas são poucos. Hoje, no Brasil, são poucos os casais que só o homem trabalha, mostrando aí a necessidade. Então aí vem um alerta para nós também cuidarmos, porque como a mulher trabalha, nós temos que participar mais ainda da educação dos filhos, porque isso era uma coisa que a mulher ficava, né? A mulher ficava com as crianças, elas ensinavam, né? Passava o caráter, né? Mudava. Então, para você que está aí, essa lição é muito importante, tem bastante material, você pode se apoiar na palavra de Deus, colocando os papéis das esposas que participaram. Nós vemos alguns exemplos, né, no ministério. Como mãe é fundamental. Quem não se lembra da figura da mãe, né? A mãe sempre é aquela que acolhe, aquela que, né, paparica, aquela que às vezes acoberta, né, alguma coisa do pai para não apanhar. Então a mãe é sempre mais coração, né? É sempre mais coração. E eu acho interessante assim a figura da mãe, porque a gente tem um apreço assim, parece um pouquinho maior. Ela externa mais o homem, para se retrai, né, para dar um beijo, para dar um abraço. Não que não tenha homem que faça isso, mas em geral, né, os pais são mais retraídos, né? As mães são mais... Então você que é mãe, parabéns. É uma dádiva do Senhor. Não é um menosprezo ter nascido mulher. É interessante, né, que não tem como uma geração não depender de mulher. Todos nascem de mulher. E às vezes a pessoa pensa assim, mas é porque o homem... Não, nós temos aí exemplos grandiosos aí de homens que não seriam nada sem a mulher. Até a mulher do Obama, uma vez, ele falando, né, querendo contar vantagem, dizendo assim, né, que ela teve a sorte de ter casado com ele porque ele se tornou presidente, né, dos Estados Unidos. Ela disse, se tu não casasse comigo, tu ainda era um garçom lá. Se tu chegou onde chegou é porque houve também a minha participação. E o ministério é a mesma coisa. Eu sempre digo assim, o meu ministério não seria nada se a minha esposa não estivesse junto comigo, porque
é o apoio, né? É aquela que diz não, continua, faz assim, não faz assim, que orienta. E isso é maravilhoso quando você tem essa harmonia, quando não há uma disputa, porque às vezes nós percebemos que há uma disputa, às vezes espiritual, nos lares, né? A mulher querendo se sobressair ou o homem querendo se sobressair. Quer dizer, o homem querendo mostrar que é mais espiritual que a mulher ou a mulher. E não é assim. O sacerdócio vai ser sempre responsabilidade do homem, mas a mulher vai mostrar que são mais piedosas. As mulheres sempre estão ali aos pés de Cristo, elas são as primeiras a buscar o Senhor, elas têm um coração mais quebrantado, elas têm um jeito todo carinhoso de tratar, e o homem às vezes falha nisso, né? É uma coisa a ser corrigida na nossa vida. Deus abençoe, irmãos. Dê o seu like, compartilhe. Semana que vem tem mais. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.